Eu sou Adriana Salai, sou historiadora de formação. Hoje eu estudo a não comida, né? Sou professora universitária e também coordeno um projeto de assistência alimentar na Quebrada, chama Quebrada Alimentada, no extremo norte de São Paulo. Eu costumo falar que a gente não tem uma cozinha brasileira, a gente tem cozinhas brasileiras. Tem um exercício que deixa bem claro essa diferença se a gente for pensar, por exemplo, na alimentação amazônica ou de Belém do Pará, né, que é esse entreposto da Amazônia, que é totalmente diferente de uma alimentação, por exemplo, do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, da região do Pampas, que tem uma grande influência italiana, alemã, de massas, de vinho, de carne vermelha. Claro que isso são, né, as identidades construídas em torno dessas cozinhas, mas mostra a imensidão da cozinha brasileira e que a gente não pode falar em apenas uma cozinha. Quando a gente fala de uma cozinha só, a gente necessariamente tem que apagar algumas histórias e acentuar outras histórias. Isso faz com que a gente perca a diversidade do Brasil. Quando a gente vai falar de cultura alimentar de um país, principalmente continental como o Brasil, eu gosto muito de usar um conceito do Josué de Castro que chama paisagem cultural. E a gente tem que pensar a formação desses hábitos e dessa cultura, uma mistura entre o que está disponível no lugar, que a gente pode chamar, enfim, de bioma, o que está ali no território, com a ocupação histórica desse território. O que tinha de diferente em Salvador? Não era um bioma diferente, foi a ocupação histórica daquele lugar. Os escravizados, com seus saberes, quando foram às ruas, constituíram uma comida de rua ali sem precedentes, voltado para seus saberes e para as religiões afro-brasileiras que se formaram ali. Então foi uma ocupação histórica específica que deu uma característica daquela cultura alimentar muito específica também. Quando a gente está falando de cozinha do Brasil, a gente tem que somar esses dois fatores. Por exemplo, a cozinha amazônica, que já está ali milhares de anos, né, formadas pelas diversas etnias indígenas e que tem uma ocupação muito diferente num bioma bem específico, de lugares como São Paulo, por exemplo, que tem uma imigração italiana expressiva e que vai marcar essa cozinha da cidade paulistana. Todo mundo se relaciona com a comida de alguma forma, né? A gente come ou deveria comer pelo menos 3 vezes no dia. Tem um pesquisador da alimentação que chama Câmara Cascudo, foi um dos caras que mais estudou alimentação no Brasil, e ele disse uma frase que eu acho bem importante, que a alimentação, ela marca os grupos sociais mais do que qualquer outra manifestação, porque é uma coisa que você necessariamente tem que fazer. Por exemplo, o sexo você pode se abdicar, né, se a gente estiver falando de reprodução humana. Manifestação religiosa você pode não ter, mas comer você tem que necessariamente comer. E isso vai definir o que você come, também define quem você é, porque tem vários alimentos que podem ser comestíveis, mas a gente opta por não comer por um filtro cultural. Então isso é muito importante para definir quem é a gente. Eu comecei a perceber também que o não comer era muito frequente. Os dados de fome no Brasil eram imensos e poucas pessoas na minha área, que é a história, falavam sobre isso. E aí hoje eu desenvolvo um doutorado sobre a fome no Brasil ao longo do século XX e as disputas políticas em torno da fome e das políticas que surgiram sobre esse assunto. Quando a gente vai falar sobre a alimentação de um povo, a gente pode usar a alimentação como meio para falar de outros processos que aconteceram naquela região. Porque a alimentação, sendo tão central para entender a cultura e sendo tão central como manifestação cultural, ela dá para a gente links para falar sobre processos históricos, políticos, geográficos, de todas as esferas que formam a sociedade. A gente pode falar sobre produção, por exemplo. A gente é o segundo país no mundo consumidor de café. 99% da população adulta toma café. E isso tem a ver com o processo econômico e com o processo cultural de constituição também. É importante que a gente pense, inclusive, os nossos próprios hábitos como colocados em determinado lugar. Eu, Adriana, né, que nasci na periferia do Grande ABC, por exemplo, que tem uma determinada história, eu vou formar hábitos que têm a ver com essa minha história. E acho que cada um pode investigar a partir da sua própria história, inclusive alimentar quem é você. Quando a gente vai falar sobre o futuro da alimentação no Brasil, eu me sinto muito feliz porque eu sou historiadora. Então eu só olho para o passado. Eu acho muito difícil fazer prognósticos. Mas eu queria separar esse pensamento em 2 caminhos. Se continuarmos no mesmo rumo, para onde iremos? E o prognóstico não é bom.
Os últimos 50 anos mostraram que a gente vem perdendo muita diversidade à mesa, tanto em termos de variedade de alimentos, por exemplo, os feijões consumidos, que é um tema do meu estudo, a perda foi mais de 50% nas variedades de feijão e o consumo também. Então a gente vem perdendo diversidade, que antes era muito mais regional o consumo do alimento, para um consumo mais uniformizado, homogeneizado e com muito menos variedade. Essa é uma tendência que, se a gente não mudar a rota, vai continuar. A entrada de produtos industrializados, os que a gente chama hoje de ultraprocessados. O uso de agrotóxicos nos alimentos. Hoje a gente é o país campeão no consumo de agrotóxicos. E a fome, que infelizmente é uma constante no Brasil. E se a gente viu uma melhora no começo dos anos 2000, graças a políticas públicas que fizeram realmente efeito na mesa das pessoas, a gente viu, por outro lado, o regresso dessas políticas e hoje uma população onde 50% não sabe se vai conseguir colocar comida na mesa. Por outro lado, eu também acho que existem movimentos que estão pensando outras sociedades possíveis, como a gente pode viver. E aí eu gostaria de terminar mostrando o futuro que eu gostaria de ver, que é entender que esse modo de produção do alimento é insustentável. Insustentável tanto socialmente, porque cria péssimas relações de trabalho, como ambientalmente, que tem destruído a natureza. Então a gente tem que voltar para circuitos curtos de produção e comercialização, valorizando a agricultura familiar, porque gera melhores condições de trabalho no campo. E melhoria de condições de vida também para o consumo dos alimentos, onde as pessoas possam acessar alimentos que elas acreditam como adequados e saudáveis, a partir da diminuição da desigualdade social. E esse é o futuro que eu desejo para o Brasil.